O PSB, Partido Socialista Brasileiro, aqui na Bahia, emitiu um comunicado em que afirma ver com estranheza as últimas movimentações políticas em relação à sucessão estadual. O partido classifica como desrespeitoso o método como está sendo conduzido o assunto, que meio que exclui das decisões partidos e lideranças fundamentais para a construção do projeto político. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a presidente do PSB na Bahia, a deputada federal Lídice da Mata, mais uma vez conosco no Issa Bahia. Um prazer tê-la conosco aqui. Deputada, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM da Tarde. Um grande prazer falar com vocês. Além de afirmar que vê com estranheza as últimas movimentações políticas, em especial, certamente, essa decisão de Jacques Wagner de não mais concorrer ao governo da Bahia, o que mais chateia, se é que é essa a expressão mais adequada, a senhora e integrantes do PSB, deputada? Olha, Jefferson, nós estamos tratando de um processo político que foi construído há muitos anos atrás, um projeto político desde 2006, vitorioso na Bahia, e onde o PSB, o PCdoB e diversos outros partidos tiveram uma intensa participação em sua construção. Portanto, as principais decisões políticas neste período, todas foram tratadas com a participação, o convite, o debate entre todas essas legendas. Não poderia uma decisão tão grave quanto esta ser tomada de uma outra maneira que não fosse dessa. Admito que até a decisão de retirar a candidatura ou não retirar a candidatura seja uma decisão de cunho pessoal do candidato, mas a comunicação, o debate sobre esta medida, sobre os caminhos a serem tomados, obviamente, e a boa política indica que ela tenha que ser coletiva. A senhora, então, em particular, foi procurada por integrantes? Eu acho que são justas e necessárias as opiniões, tanto do PSB, do PCdoB, quanto de outros partidos que têm nos procurado para expressar essa contrariedade e que nós não podemos continuar participando desse processo dessa maneira. Preciso agora, inclusive, uma decisão oficializada do senador Jacques Wagner para o seu partido, para o PT, que esse não seja só um debate com o PT, mas sim com todos os partidos que compõem esta aliança. Quais devem ser seus próximos passos, deputada, tanto da senhora quanto do PSB, nessa aliança que até então supunha-se estava coesa, dando apoio ao governo do Estado? Até então, estava se discutindo uma hipótese, e era a hipótese do governador Jacques Wagner não aceitar participar. Mesmo assim, não se sabia se era uma decisão definitiva. Agora, é uma decisão definitiva, já que foi colocada oficialmente para o PT, e iniciou um processo político dentro do PT, e vai se iniciar esse mesmo processo com todos os partidos, com todas as lideranças importantes. Se inicia um novo momento de conversas intensas entre as forças que compõem essa base. Deputada, existe algum risco desse ruído criado a partir da desistência de Wagner, de alguma forma, esfacelar as relações políticas já existentes na base aliada entre partidos como PT, PSB, PCdoB, PSD e PP, ou agora o esforço é para que essa base se mantenha coesa, se mantenha unida para enfrentar as urnas em 2022? Bom dia, Fernando. Estava meio irreconhecível com essa máscara. Eu acho que o esforço certamente é de unir, o esforço é de debater a questão e encontrar caminhos que sejam unificadores, não pode ser esse ou outro o movimento, não é? Eu acredito que nós temos um projeto político e a Bahia tem registrado como muito positivo para a melhoria da vida do povo baiano, e trata-se, portanto, de
diante das dificuldades encontradas nesse momento, superá-las, né? Eu não acho que isso condena o projeto à derrota, né? Acho que traz dificuldades no momento para se definir novas escolhas, mas somos todos ainda bem vacinados, adultos, e temos que encontrar um caminho que seja o melhor para a Bahia e para um projeto centro-esquerda, um projeto de condução da Bahia para o desenvolvimento, levando em conta as necessidades da inclusão social imensa, o que passa a nossa população, e do combate à fome, do combate correto à pandemia, e principalmente de pensar o Brasil e a Bahia para frente com um novo tipo de desenvolvimento. Nos bastidores se comenta a hipótese do senador Otto Alencar ser alçado à condição de candidato ao governo desse grupo político, que, apesar de não ter sido conversado com um nível mais amplo de lideranças, esse debate já teria acontecido, inclusive envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Existe algum tipo de veto ao nome de Otto Alencar, ou ele poderia realmente vir a ser o candidato desse grupo político ao governo da Bahia agora em outubro? Eu não acredito em veto de nenhuma parte. O que existe é debate político, análise de condições de cada pessoa representar o conjunto das expectativas de uma aliança política. O que não acho, no entanto, é que essa aliança política ela é exclusiva de 3 partidos, ou de 2 partidos, né? Porque é preciso entender que a política não é um somatório aritmético, né? Tem um mais prefeito aqui, nada disso. Isso tem um valor na política, mas que não é o valor essencial. A política é feita de simbologias. O projeto político fala para alguém, fala, em princípio, para determinados setores, segmentos, e a partir daí ele toma a sociedade. No entanto, nós temos um projeto político muito bem avaliado na Bahia, com os seus governadores, tanto Wagner, nos seus 2 governos, se reelegeu no primeiro turno, elegeu Rui no primeiro turno, que era uma candidatura que vinha também ainda desconhecida e sem ter uma marca de atuação política, e ela conquistou marca, foi vitorioso. Na sua na sua reeleição, o governador Rui Costa se reelegeu muitíssimo bem, no primeiro turno também, tem feito um segundo governo muito vitorioso, tendo hoje bastante aprovação junto à população. Todos esses componentes, eles não são definidores de cenários que não se modificam, mas eles são definidores de tendências positivas. A eleição é isto, ela não nasce pronta, não nasce feita, ninguém ganha eleição sentado dentro de casa, não é? Nem mesmo o presidente Lula, que tem tanta aprovação do povo nordestino e do povo brasileiro, e tanta expectativa com seu retorno neste momento. Mas, sem dúvida nenhuma, está trabalhando muito para que isso ocorra. E, certamente, conversando, tratando de outro assunto que você falou, deve estar conversando com todo mundo sobre todos os aspectos, que não se constrói uma candidatura a presidente da República sem conversar com todas as áreas, até mesmo sabendo o que o adversário pensa. É fundamental fazer esse movimento. Então, esse momento agora é um momento de maturação. Sempre se diz que na Bahia nada acontece de importância fundamental na política antes do Carnaval. Nós estamos acabando o período que seria o nosso período de Carnaval e iniciando, portanto, um processo de intensificação das discussões políticas na Bahia para ver que rumo que é necessário tomar neste momento. Deputada Lídice da Mata. Fernando, não posso deixar de lembrar que hoje é o primeiro dia do mês de março
E esse é um mês muito importante para as mulheres brasileiras. Daqui a 8 dias nós estaremos no 8 de março e não posso deixar de registrar isso. Acabamos de falar da violência contra a mulher no nosso estado, no nosso país, e é fundamental dizer, vem aí o 8 de março, as nossas batalhas, nossas bandeiras vão à rua, nunca deixam de estar na nossa pauta, mas é um momento de que nós intensificamos o debate, e também que este é um ano dos 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil, e nós, mulheres, haveremos de colocar isso também como uma necessidade prioritária da política, votar em mulheres e reafirmar a conquista do nosso voto. Deputada, quando a senhora fala em encontrar caminhos que sejam unificadores, qual cenário a senhora vislumbra como mais viável para manter essa união, levando em conta a formação da chapa majoritária? O PSB pleitear uma vaga nessa chapa é uma possibilidade? Olha, não se pode tirar nenhuma possibilidade nesse momento. No entanto, não estava em nossos planos fazer isto anteriormente. É por isso que eu digo, é preciso agora se dedicar, se debruçar sobre essa nossa nova realidade. Não há receita pronta, toda crise gera novas oportunidades, e é dentro desse cenário que nós vamos ter que nos colocar. Não dá para dizer qual é o cenário melhor. O cenário melhor é sempre aquele que une mais, e isso só se sabe depois de conversar com todos. Deputada, durante a sua fala e até as notas publicadas pelo PSB e pelo PCdoB, se percebe uma crítica à ausência da existência real do Conselho Político. Houve uma falha na condução desse processo pelo governador Rui Costa, ele que é responsável pela convocação do Conselho Político e que já há algum tempo não reúne esse grupo de lideranças para debater os futuros políticos do próprio grupo a que pertence? Não situo a falha no governador propriamente dito, né? Mas na condução desse processo, naqueles que estavam à frente dessa condução. Isso não é possível negar-se. Obviamente que esses partidos, ao dizerem que não foram convocados para essa discussão, estão fazendo uma crítica, né? E acho que o momento era de intensa conversa bilateral e também de convocação coletiva, né? Não imagino que soluções prontas, discutidas com 2, 3, podem ser as melhores. Acho que o momento exige uma conversa maior. Isso está provado, inclusive, com a postura do PT, a reação do PT, que é o principal partido do processo político na Bahia, já que é o partido do candidato a presidente da República, é o partido maior, é o partido que também é do governador do Estado, tem as principais lideranças do Estado. Portanto, a própria reação do PT, o processo como se deu, apenas ontem, tendo uma reunião com todo o PT e com o senador Jacques Wagner, é uma demonstração. Esse deixou de ser o fato. Nós já registramos o fato, já registramos o erro, já registramos a nossa opinião crítica, agora trata-se de tocar a discussão para outro rumo. Existe a perspectiva de uma reunião, de um encontro entre as lideranças desses partidos políticos nos próximos dias para debater esses novos rumos? Ontem, o presidente estadual do PT, Éden Valadares, conversou comigo e sinalizou que vai haver o debate interno dentro do PT, mas as conversas com os partidos aliados, elas devem ser intensificadas. Já existe alguma perspectiva de encontro entre essas lideranças, ainda que não seja através do Conselho Político, que ainda não foi convocado? Claro que há, sim. Nós estamos buscando fazer isso, né? Vejo com
alegria que o presidente do PT tenha citado esse movimento ontem, né, tenha dito dessa necessidade, e nós, o PCdoB, e eu, Davidson e eu, conversamos todos esses dias, nós temos buscado ouvir outras lideranças, cumprindo o nosso papel de buscar nortear os nossos partidos, de criar uma informação e um debate interno nos nossos partidos, para que não precisemos perder tempo. Então, o tempo agora é de debater, de ouvir, inclusive, segmentos da sociedade a respeito desse assunto, e dificuldade toda eleição traz. Eleição é isso, eleição não é algo planejado, volto a dizer, e definido desde o início, todos os passos que vão ser dados. É justamente, e a sua, digamos, a atratividade da vida política está justamente na capacidade de nós enfrentarmos dificuldades e superarmos e criarmos novas soluções. É isso que torna o ambiente político um ambiente extremamente encantador. É a capacidade de nós darmos solução à vida das pessoas através de políticas públicas e transformar as causas, nossas causas, em realidade e superarmos dificuldades cotidianas. E essa será mais uma a ser superada. Gostaríamos que ela não existisse, é óbvio, mas ela existe, é para ser superada. Existe a possibilidade de endosso já desde agora do PSB a uma candidatura do governador Rui Costa ao Senado, ou esse ainda não é um movimento possível neste exato momento, neste contexto? Obviamente que esse não é a questão central, né? A questão central é definir uma chapa e não apenas de uma pessoa. O governador Rui Costa é óbvio um personagem central na organização dessa chapa. Mas a chapa é um conjunto, não é uma candidatura apenas. Deputada, para a gente encerrar, até que ponto essa rearrumação da chapa governista, e que não está 100% ainda rearrumada, prejudica a pretensão do ex-presidente Lula de chegar de novo ao Palácio do Planalto? Eu acho que o presidente Lula é parte dessa discussão. Eu imagino que o PT Nacional vai participar desse debate na Bahia, assim como o PSB. Nós vamos precisar conversar, e o PCdoB e todos os outros partidos, porque os partidos têm relações nacionais, política. A eleição é uma eleição regida pela disputa essencial, que é o rumo do Brasil e o rumo da Bahia. Essas coisas estão entrelaçadas e certamente o PSB terá que conversar com a sua direção nacional, assim como os outros partidos também. Uma composição de chapa na Bahia, um estado que é o 4º colégio eleitoral, claro que tem consequências no rumo nacional. Embora eu não tenha dúvida de que o rumo principal é de fortalecer também com as decisões da Bahia, a candidatura do presidente Lula. Lula é um candidato, nesse momento, necessário para o Brasil, necessário para nós derrotarmos uma candidatura de um presidente da República que tem trazido danos inimagináveis à cena política nacional. Tem trazido danos à economia brasileira, danos à vida do povo brasileiro. A população brasileira está mais pobre, está mais sofrida, e não apenas por conta de uma pandemia, mas pela forma como este presidente enfrenta a pandemia ou não enfrenta a pandemia, seja no sentido da sua superação, desta pandemia, desta crise sanitária no mundo e especificamente no Brasil, seja com as medidas econômicas que toma. Quer dizer, nós estamos com o gás de cozinha a R$120, com a gasolina a R$7, R$8 se apresentando, com a dolarização da economia brasileira em função da política de preços da Petrobras, incidindo de forma destacada nesse processo.
com o desemprego alto, com a inflação alta, com o crescimento dos juros agora, com medida de contenção da inflação, ou coisa que o valha, mas tudo vindo no sentido de contenção de crédito, de contenção de investimentos, de impedimento do desenvolvimento da economia. E isso significando, principalmente, um aprofundamento das dificuldades da vida do povo. A miséria cresceu no Brasil, a fome cresceu no Brasil, que são coisas que nós havíamos superado, né, entrado num novo tipo de desenvolvimento e com a participação destacada do presidente Lula nesta superação dos seus governos. Portanto, a vinda do presidente Lula para o cenário político nacional, ele retoma a esperança do nosso povo de dias melhores. E isso é essencial para todos nós, para a vida de todos nós. E temos a esperança de superação dessa pandemia no mundo em 2023 e no Brasil, das dificuldades que encontramos. E já começa uma nova dificuldade, que é esta guerra da Rússia com a Ucrânia. É uma guerra que tem consequências de movimentos geopolíticos das forças principais da economia mundial, dos Estados Unidos e da Aliança Ocidental, e ela interfere também na vida dos brasileiros, e nós precisamos entender disso, entender isto, lutar pela paz, né? E o Brasil não pode ter nenhuma vacilação no sentido de que a luta pela paz é essencial para o Brasil também. Deputada federal Lídice da Mata, presidente do PSB na Bahia, sempre um prazer falar com a senhora. Muito obrigado e parabéns desde já pelo Mês da Mulher, a senhora que fez questão de lembrar a chegada do 8 de março, agora Dia Internacional da Mulher. Bom dia e até uma próxima também. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da rádio à Tarde FM. Grande abraço para a Bahia, para as mulheres baianas. Um novo ano se inicia e o mês de março é um mês específico, especial para a nossa luta das mulheres. Tá certo, um abraço mais uma vez. Agora são 7h51 na Tarde FM.